Fala pessoal, então vamos para a nossa próxima aula da sequência de aulas de orgânica. É a nossa terceira aula sobre esse assunto e é a principal, tá? Que seria o quê? É o que mais cai na prova de vocês. Que seria o quê? A aula de reconhecimento de grupos orgânicos. Então, ó, mas antes disso, ó, pessoal, tire o seu pijama, fique em casa e vamos estudar. Então, o que seria essa parte de reconhecimento de grupos orgânicos? A gente já viu aqui, nós classificamos as cadeias, certo? Nós classificamos os carbonos em aulas anteriores. Só que agora a gente vai ver o quê? Que as moléculas orgânicas terão o quê? Funções e propriedades diferentes. E essas funções e propriedades, elas são agrupadas nos grupos orgânicos, tá? Então vão ter moléculas que terão as mesmas propriedades, por quê? Porque possuem os mesmos grupos orgânicos. E aí, quais seriam esses grupos orgânicos? Nós vamos ver aqui os principais, que seriam os hidrocarbonetos, álcool, fenol, cetona, aldeído, éster, ácido carboxílico, amina, amida, éter, enol e aletos. Existem outros que a gente vai ver mais para frente, tá? Que seriam os grupos fosfatos, os grupos sulfonados, as nitrilas e os ácidos de éster, tá? Mas isso nós vamos falar mais para frente, tranquilo? E aí o que nós vamos ver aqui? Então, ó, vamos ver o seguinte, qual é o primeiro grupo? São os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos seriam o quê? São aquelas moléculas que só possuem o quê? Carbono e hidrogênio na sua estrutura. Então, ó, se você olhar aqui o propano, que é essa molécula aqui, ela só possui o quê? Carbono e hidrogênio. Aqui nós temos o propeno, que só possui o quê? Carbono e hidrogênio. Então, se só possuir carbono e hidrogênio, seria o quê? Um hidrocarboneto. Fácil, né? Agora, os outros grupos, para nós reconhecermos, nós temos que pegar o quê? Um pedaço dele. E esses pedaços seriam o quê? Os grupamentos, tá? O hidrocarboneto só pode existir eles. Os outros grupos, uma mesma molécula pode ter vários grupos desse daqui, tá? E aí, como é que eu iria reconhecer o grupo? Através dos grupamentos orgânicos. E a gente vai ver aqui, ó, o primeiro grupamento que nós vamos ver seria quem? A hidroxila, correto? A hidroxila é o OH. Se o OH estiver ligado a quase todas as cadeias, será o quê? Álcool. Ele só não será álcool se o OH estiver ligado diretamente a um anel aromático. Então, ó, hidroxila, que é o OH, se ele tiver o quê? Ligado a qualquer cadeia sem ser um anel aromático, vai ser o quê? Um álcool. E se tiver ligado a um anel aromático, será o quê? Um fenol. Ô presunto, eu não sei o que é anel aromático. Assiste a aula 2, tá? Que na aula 2 nós explicamos com detalhes o que seria o anel aromático, tranquilo? Então foi aqui? Fácil, né? O outro grupamento que nós temos é quem? É a carbonila. Carbonila seria o quê? C-O, que pode estar entre carbonos, que seria uma carbonila secundária, ligada a 2 carbonos, ou na ponta, que seria o quê? A carbonila primária, ligada a um carbono. Se ela estiver em 2 carbonos, ligada a 2 entre os carbonos, nós chamamos isso de cetona. Só que nós podemos omitir a ligação dupla e ela ficaria o quê? Com CO. Se você ver o CO, é uma cetona também, tranquilo?
Agora, ó, na forma de bastão, se eu tiver aqui, lembrando, ó, C-O entre os carbonos, tranquilo? Então, seria uma cetona. Agora, se nós tivermos a carbonila no final da cadeia, ou seja, seria o quê? Uma carbonila o quê? Primária, ó, ligada a um carbono apenas. Seria um aldeído. E aí nós podemos chamar também de quê? Posso omitir as ligações, ó, e ficaria o CHO. Tranquilo? E na forma de bastão seria o quê? O C-O, certo? No final da cadeia, tá? Pessoal, mas está aqui diferente. Lembrando, hidrogênio ligado ao carbono na forma de bastão, eu escrevo? Não. Então, aqui ó, está subentendido que eu tenho um hidrogênio. Tranquilo? Fácil, né? Hidroxila, carbonila, bem tranquilo. Vamos ver agora aqui. Não confundir, ó, carbonila com carboxila. Carbonila é C-O e carboxila é C-O-O. E aí o que nós vamos ter? Se eu tiver uma carboxila secundária, ou seja, ligada a dois carbonos, nós temos o quê? Um éster. Se eu tiver uma carboxila primária, ou seja, na ponta, seria o quê? Um ácido carboxílico, tranquilo? E aí o éster, eu posso omitir as ligações, então ficaria CH3, COO, CH3. E aí, como eu tenho dois oxigênios, eu também poderia escrever o quê? CH3, CO2, CH3, tranquilo? E na forma de bastão, tudo que não for carbono e hidrogênio ligado ao carbono, eu escrevo. Então, ó, ficou C-O-O entre os carbonos. Tranquilo? Fácil, né? Então, e o ácido carboxílico, a mesma ideia. Só que como ele está na ponta, ó, eu vou colocar, em vez de carbono, hidrogênio. Então, ó, CH3COOH. Aqui, como eu tenho dois oxigênios, CH3CO2H. E aqui, ó, na forma de bastão, ó, cuidado aqui, ó. Eu tenho C-O-OH. Ah, professor, eu tenho OH, então vai ser um álcool. Não, se esse OH estiver ligado a um carbono que tenha o C-O, ele não é álcool, ele é um ácido carboxílico, tranquilo? Não podem confundir isso. Agora, o grupo amino, que é o nitrogênio. Então, o amino pode ser o quê? Amina ou amidas. Amina é o nitrogênio ligado a carbono que não possua oxigênio. Já a amida é o nitrogênio ligado ao quê? Ao carbono com C-O. E aí as aminas e as amidas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. A amina primária é aquela o quê? Que só está ligado a um carbono. Então aqui ó, seria uma primária. Esse daqui não está ligado a dois, ainda é uma amina. Então seria o quê? Secundária. Eu substituí o hidrogênio por uma cadeia, mas ainda é amina. Aqui, ó, não são três, então seria uma amina terciária. Tranquilo? O mesmo vai acontecer com as amidas. Só que aqui, ó, eu tenho que olhar o seguinte, ó, o carbono que faz parte do grupamento dele. Então, ó, aqui só vai estar ligado a um. Então, ó, é um primário. Substituir dois hidrogênios, ó. Então, aqui eu tenho um H. Então, ó,
ficou CH3, C-O, NH, CH3, ligado a 2 carbonos secundário. E aqui não está ligado a 3, então é uma amida terciária. Então, nós vamos ter que olhar cada grupamento desse. Tranquilo? Fácil, né? E aí nós vamos ter alguns grupos que o grupamento não tem um nome específico. Por exemplo, o éter. O grupo éter é quando eu tenho o quê? Oxigênio entre os carbonos. Tá? Um oxigênio apenas. Professor, mas aqui ele está. Mas o carbono que está ligado ao oxigênio não pode ser o C-O, tá? Não pode ser um grupo carboxila. É só o oxigênio ligado a carbonos que não possuam O. Tranquilo? O enol. O enol é um tipo de álcool. É quando eu tenho o quê? Eu vou ter ligado ao mesmo carbono que tem o OH, uma dupla. E aí eu posso chamar esse álcool de enol. Ó. O mesmo carbono que tem o OH tem a dupla. Então eu posso chamar ele de enol. E nós temos os aletos, que seria o quê? Eu vou trocar um hidrogênio ou mais de um hidrocarboneto por um halogênio, pelos aletos, que seriam quem? Ou flúor, cloro, bromo ou o iodo. Então, se eu tiver flúor, cloro, bromo ou iodo na cadeia orgânica, eu tenho um aleto. Foi aqui? Tranquilo, né? Então, ó, tirem um print agora aqui desse quadro, importantíssimo, tá? Aqui tem como nós vamos reconhecer. Tiraram aqui o print? Então, ó, tirando o print, olhando em comparação com o quadro, vamos aqui. O primeiro, vamos ver quais são os grupos que nós temos nessa primeira molécula aqui. Vamos, um minutinho para vocês fazerem, parem aí o vídeo rapidinho, vocês. Vamos tentar aqui achar todos. Então, ó, seguindo aqui, quais são os grupos que eu tenho no primeiro? No primeiro, eu tenho o quê? Se vocês olharem, aonde vocês acharam o grupo A? Aqui e aqui. Então, eu tenho um éster. Eles estão ligados diretamente? Não. Se não estão ligados diretamente, é porque não são o mesmo grupo. Aqui eu tenho um C-O, que está o quê? Entre os carbonos. Se estão entre os carbonos, qual seria o grupo dele? Cetona, correto? Então, ali, ó, uma cetona. Agora, o outro, o oxigênio, entre os carbonos, seria o quê? Um éter. Tranquilo? Fácil, né? Agora, a de baixo. Quais são os grupos que nós temos? Ah, agora aqui, ó, o oxigênio está ligado diretamente ao C-O. Então, é um grupo só. Sendo um grupo só, o que vocês irão ver? C-O, ó, entre os carbonos, seria o quê? Um éster. Tá? Não confundir, ó. Éter, um oxigênio. Éster, 2. E o outro grupo que nós temos? O OH. O OH que não esteja ligado nem a C-O e nem a anel aromático, será sempre quem? Um álcool. Tranquilo? Fácil, né? E o de baixo? Qual seria o grupo que nós temos? Ah, OH é um álcool, mas ele está ligado ao quê? A um C-O. Logo, só pode ser uma coisa. C-O, OH, ou seja, carboxila, no final da cadeia vai ser o quê? Um ácido carboxílico. Tranquilo? Fácil, né?
E aí, como seriam cobrados em provas? Vamos ver aqui questão da UERJ, do ano passado, tá? Vamos olhar aqui. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligado às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. O grupamento funcional da molécula da glicose que reage com a hemoglobina corresponde a qual função orgânica? Então, olhando, ó, a hemoglobina é esse pedacinho aqui. Comparando com essa daqui, aonde ocorreu a reação? Não foi com o oxigênio aqui? Então, qual seria esse grupo aqui? COOH no final da cadeia. Seria um aldeído, correto? Então, resposta D, aldeído. Só era isso, questão do ano passado. Mole, vocês não podem perder questões dessas. Vamos, outra de 2017. Em determinadas condições, a toxina presente na carambola, chamada de caramboxina, é convertida em uma molécula X, sem atividade biológica, conforme representado abaixo. Nesse caso, dois grupamentos químicos presentes na caramboxina reagem formando um novo grupamento orgânico. A função orgânica desse novo grupamento orgânico é, se nós olharmos aqui, ó, esse daqui é igual a esse é igual a esse, certo? O que mudou aqui? Se nós olharmos aqui, ó, esse OH se juntou aqui, ó. Esse N se juntou com o OH, ó. Ele pegou aqui, ó. Juntou aqui. Logo, e saiu a água. Então, como nós iríamos fazer isso? Ele só pegou aqui, ó. Esse daqui, ó, se juntou aqui, saiu o OH e o H aqui. Tranquilo? Então, qual é o grupamento novo que apareceu aqui? Não foi esse daqui? Ah, NH é uma amina, mas olha o carbono ligado a ele, não tem um dupla O? Se caso tenha o dupla O, ele não é amina, ele passa a ser o quê? Uma amida. Tranquilo? Resposta C. Tranquilo? Fácil, né? Agora, uma questão do Enem. Enem, ele conta uma historinha triste, né? Dá para ver que são questões com enunciado um pouquinho maior, mas a pergunta é a mesma, tá? Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos, utilizados pelo indivíduo para se comunicarem. No caso das abelhas, esse nome aí, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Então, ó, o de trilha é o A. Quando presentem perigo, esperem o feromônio B, que seria o quê? O de alarme, que serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um dos sinais utilizados pela abelha são as estruturas das funções orgânicas dos feromônios. Então, ó, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilhas e de alarme são, então, ó, composto A seria o quê? O de trilha, para sair. O de B, o texto falou, o de alarme quando há uma certa invasão, correto? Então, quais seriam os grupos? Aqui, o que é diferente de carbono e hidrogênio? Não é o OH? Ele está ligado a anel aromático ou C-O? Não, então ele é um álcool, certo? E aqui seria o quê? O COO entre carbonos. COO entre os carbonos seria o quê? Um éster. Então, ó, nós temos um álcool e um éster. Alternativa A.
Tranquilo? Então, ó, mais uma aqui do Enem, ó. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos podem causar contaminações em solos, águas subsuperficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a cloronopirina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. O texto serve para alguma coisa? Não, né? Se vocês quisessem, poderia fazer o quê? Só ler a pergunta, ó. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente na estrutura dos dois biopesticidas. Então, ó, vamos olhar aqui. O que pertence os dois, ó. Se nós olharmos aqui, ó, temos esses dois aqui, ó, que são iguais, e temos esses dois aqui. Esse daqui, qual seria o grupo dele? Vamos olhar aqui. C-O-O. Esse tracinho aqui é uma ligação simples que está o quê? Para trás. Então, ó, uma ligação simples, ou seja, C-O-O entre os carbonos seria o quê? Seria um éster. Correto? E o segundo, ó, C-O entre os carbonos seria o quê? Uma cetona, correto? Agora, então, ó, já temos a nossa resposta aqui, né? Que seria o quê? Cetona e éster. Mas só para a gente treinar aqui um pouco. Qual é o grupo que nós temos aqui? Temos mais um, que seria quem? O OH. O OH, que não está ligado a um anel aromático e nem a um C-O, ele vai ser sempre quem? Um álcool. Então, o que é comum a eles seria quem? Cetona e o éster, a alternativa B. Tranquilo aqui? Fácil, né? Então, ó, fiquem em casa, tirem o seu pijama e até a próxima aula.